Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Abra comigo lá no profeta Zacarias, capítulo 2. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Enquanto os irmãos localizam, quero louvar a Deus pela minha oportunidade, louvar a Deus pela vida da apóstola Fran, que sempre tem nos recepcionado com muito carinho, muita honra. Sou grato a Deus pela vida dela. Também sou grato a Deus pela vida do pastor Moacir, Deus abençoe, ao vice-presidente desse trabalho. E também quero louvar a Deus pela vida do pastor Assis, rapaz, ali, ó, para a sua esposa, suas filhas, feliz em ver vocês, tá certo? Louvar a Deus pela vida do cantor, pastor Márcio Miranda. E aí eu chamo o França Araújo. Ontem eu trouxe o França e hoje eu trouxe o Márcio. O Márcio canta demais. Depois no final você procura ali, você vai ter umas bíblias ali de qualidade. O Márcio ali, tá certo? Daqui a pouco nós apresentamos. Quero louvar a Deus também pela vida da pastora missionária Sandra, os demais servos de Deus que aqui estão. Francisco aí, tá certo? Zacarias capítulo 2, quem encontrou diga amém. Amém. A partir do versículo de número 8. Apenas um versículo, nós vamos tomar posse da nossa palavra. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações, que vós despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Repita comigo: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Tome seus assentos por bondade. Glória a Deus. Querida noiva do Senhor, simpatizante da fé, pessoas que vieram aqui de perto, pessoas que vieram de outros bairros, mas aqui estão marcando presença para nos prestigiar nesse encerramento deste trabalho. Quando nós se trata de cruzada, cruzada não é vigília, cruzada não é campanha, cruzada não é congresso, cruzada é o último encontro onde Deus pode mudar a sua vida, segundo vai dizer. O texto que eu tomei por leitura, no livro do profeta Zacarias, talvez na maioria dos que estamos aqui já tenha lido esse texto, ou até mesmo tenha ouvido alguém pregar acerca desta passagem. Talvez você, como um bom conhecedor da Bíblia, você conhece esse texto de um lado para o outro, mas a verdade é essa que eu quero crer, que a nossa entrada por esse santuário não foi vão, pois eu creio que todo o tempo que nós estamos vivendo diariamente na palavra, o Senhor está falando conosco, nos orientando, nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor nos tem feito. O texto, olha amigo, vai nos falar de um protegimento que Deus tem com a sua igreja, vai falar acerca de uma aliança, um cuidado, algo especial. Não se pode tocar naquilo que Deus ama, naquilo que Deus gosta, naquilo que atrai a Deus. Não pode tocar, porque aquele que tocar na igreja, no povo do Senhor, toca, é dado como tocar no óleo do Senhor. Segundo vai dizer, a parte mais sensível do nosso corpo se chama os nossos olhos. Os nossos olhos, ele é capaz de discernir aproximadamente 500 metros, você consegue enxergar bem. Porém, se você avistar uma distância mais prolongada, você ainda vai conseguir ver, mas sua vista vai embaçar. Porém, a parte mais sensível se chama os nossos olhos. Porém, é ali aonde o próprio Deus vai dizer que nós temos que ter um cuidado para não tocar nos olhos do Senhor, porque se nós tocar
na igreja de Cristo, nós vamos estar tocando nos olhos. Aleluia! Fala sobre pureza. Vamos para a Bíblia. O Senhor vai dizer, ó, aquele que tocar em voz, toca na menina do, por que a Bíblia fala de menina e de olhos? Menina se chama pureza. Aproximadamente de 12 anos para baixo, ela está na fase da impureza. E justamente a Bíblia faz questão de relatar, nós somos comparados com a menina. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é pura. Glória a Deus, Jesus. E o Senhor vai falar acerca de um cuidado. Ele vai dizer, não se pode tocar naquilo que o Senhor o ama. Glória a Deus. Davi, havia 50 anos, havia se passado. 50 anos não é 50 dias. 50 anos não é 5 meses. Havia se passado 50 anos no seu ministério. E Davi já não era mais aquele jovem que havia matado. Não era aquele jovem com 16 anos de idade que Deus havia chamado. Não era aquele jovem com 18 para 19 anos de idade que ele havia passado os primeiros processos no seu ministério. Não. 50 anos o pastor Assis havia se passado no ministério de Davi. É bem verdade, senhoras e senhores, que a Bíblia vai dizer que tanto Davi pelejou contra os filisteus, que Davi se cansou. É bem verdade, se eu olhar para Davi e dizer, Davi ele se cansou porque ele estava fraco. É bem verdade, se eu olhar para Davi e dizer, Davi fracassou porque ele já estava velho. É muito fácil de eu olhar para o ministério de Davi e dizer, Davi ele fracassou porque não dava mais um chamado para a sua vida, porque ele estava velho. Porém, é muito fácil de eu atingir essas palavras sem antes eu analisar tudo que ele havia enfrentado, tudo que ele havia passado, tudo que ele havia batalhado para ele chegar até aquele momento que ele chegou. É muito fácil de eu atingir, é muito fácil de eu olhar para o pastor, do pregador, do irmão, e eu falar do seu fracasso sem antes analisar tudo que ele enfrentou para ele chegar até o momento que ele está enfrentando naquele momento. É muito fácil de eu chegar, olhar para Davi e dizer, Davi, ele foi e sempre será o maior conquistador da Bíblia, porque Davi foi e sempre será um grande exemplo de líder, porque eu não vejo na Bíblia Davi mandando o seu exército na frente, porque eu vejo na Bíblia Davi mandando, antes dele mandar o seu povo ir para a batalha, ele vai na frente do seu povo, porque Davi estava dando um grande exemplo de liderança para o seu povo. 50 anos haviam se passado, e pela segunda vez os filisteus vão se preparar e vão para a batalha contra Israel. A Bíblia diz que então Davi, ele já havia reinado sobre todo Israel. Ele poderia estar sentado no trono e mandar alguém liderado pelo seu exército conduzir o seu povo e ir para a batalha. Por quê? Porque Davi já era rei. Davi não era um menino. Davi era um homem que governava todo Israel. Mas Davi, ele prepara todos os soldados e diz, nós vamos para a batalha. Eu imagino que alguém olha para Davi e diz, mas Senhor, o Senhor já tem 50 anos, o Senhor tem que ficar sentado nesse trono enquanto nós vamos para a peleja. Eu imagino Davi parando e dizendo, não, antes de eu mandar vocês, eu vou primeiro para a batalha. Eu imagino alguém olhando para ele e dizendo, mas mestre, o Senhor não pode, o Senhor já está fraco. Eu imagino Davi dizendo, nós vamos com um porém. Ali nós vamos, eu vou como um homem, mas eu vou cheio da presença. A Bíblia diz que tanto Davi, ele pelejou que Davi se cansou. Por que Davi, ele tanta